Olá, meu nome é Eduardo Fagundes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo respondendo perguntas, né? Eu sempre falo, gente, nos vídeos pra vocês deixarem perguntinhas aqui pra mim, né? E eu sempre vou pegando de um vídeo de outro, né? Eu sempre vou pegando algumas perguntinhas pra responder, né? Sempre vou trazer de vez em quando, gente, um vídeo diferente, né? Sempre tô trazendo um vídeo arrumando casa, fazendo as coisas, né? E é sempre bom de vez em quando a gente trazer uns vídeos diferentes, né? Eu gosto de trazer, do mesmo jeito que eu gosto de ver alguns vídeos diferentes, gente, eu tenho certeza também que vocês gostam, né? Porque eu só ver vídeo em uma casa, gente, também é enjoativo, né? Então, eu gosto de trazer os vídeos diferentes, né? Vídeo respondendo perguntas, essas coisas, então eu sempre gosto de trazer, tá bom? Então, vou fazer aqui, são 10 perguntinhas, gente, no qual eu vou responder pra vocês, tá? Então, vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? São 10 perguntinhas, gente. Porque é só o que eu achei, né? Mas se vocês tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, se não tiver aqui respondido, deixe nos comentários que eu sempre tô trazendo, tá, gente? Eu sempre gosto de trazer, sempre gosto dessa interação com o público, tá bom? Mas é isso, né? Como eu falei com vocês, são 10 perguntinhas só. E é isso, tá bom? Mas é isso. Então bora lá começar, né? Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar o meu Instagram aparecendo aí na tela. E também tá aqui no link da descrição. Bom lá, me sigam. E bora lá começar mais um vídeo. Então é isso, gente. Então bora lá começar, né? Vocês estão vendo meu cafezinho ali, porque, né? Sem café no começo, né, gente? São 10 perguntinhas, gente, igual eu falei pra vocês, né? São um pouquinhas mesmo. Mas eu creio que vai dar tempo da gente conversar bastante aqui, né? Primeira pergunta, assim, a primeira pergunta é esta, gente. Há quanto tempo você tem um canal do YouTube? Eu tenho um canal, gente, desde março de 2020, né? Foi bem antes da pandemia aí, desde março de 2020. No começo, gente, eu era um pouquinho mais vergonhosa que hoje, né? Então, desde março de 2020, eu fiz, gente, realmente para acabar com um pouco da minha vergonha, né? Eu sou daquela que não conversava muito, eu era mais calada, essas coisas. Então, eu fiz com o intuito de... Porque eu gostava de ver algumas coisas, gostava de ver... Eu gravo, gente, tudo que eu gosto de ver no YouTube, né? Então, por isso vocês veem eu fazendo esses vídeos. Porque são coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de ver, né? Então, eu gosto de trazer pra mim, né, o conteúdo pra vocês também, tá bom? Então, eu criei, gente, em março de 2020, né? E foi março, gente? Acho que foi em março mesmo. Agora não tô lembrando se foi março ou agosto. Mas foi em 2020, tá bom? Então já tem 5 anos aí que eu tenho um canal no YouTube, tá bom? Segunda pergunta é a seguinte: tem tatuagens? Não, gente, eu não tenho tatuagens. E eu tenho vontade de fazer, sim. Tenho vontade de fazer às vezes, igual o nome da Júlia, data de nascimento dela, nome de mãe, né? Nome da minha mãe. Tem algumas tatuagens que eu acho bonita, né? Mas na mesma hora que eu tenho vontade, gente, eu não tenho vontade mais. É uma coisa que dá e passa, né? Então tem hora que eu tô com vontade de fazer tatuagem, tem hora que eu não tô com vontade mais. Tem dias que eu penso em fazer, tem dias que eu não penso em fazer. Não é nem pelo dinheiro, nem por nada, né, gente? É porque tem hora que eu penso, tem hora que eu vou lá na frente e volto cá atrás, gente, né? É igual eu falei, vontade é uma coisa que dá e passa, né, gente? Eu tenho vontade, eu acho bonito. Certos tipos de tatuagem eu acho muito bonito. Só que é aquela coisa, né? Uma coisa que vem na minha cabeça, mesmo a hora eu passo, né? Então, tipo assim, né? Eu acho que tatuagem é meio assim, né? Eu tenho, igual eu falei, eu tenho muita vontade de fazer o nome da Júlia, data de nascimento dela, essas coisas. Tenho vontade de fazer o nome da minha mãe, essas coisas, né? Mas, né? Não é nem falta de coragem, gente, não é nada não, né? Só porque na mesma hora que eu vou lá na frente, eu já vou ficar atrás. Eu sou aquela pessoa, gente, que eu já tô ficando uma pessoa já pensando nas coisas no futuro, já sabe? Eu tô com 27 anos, gente, então tem hora que eu penso, né? Tem hora que eu tenho a mentalidade de uma senhora de 95. Então, tem hora que eu penso assim, nossa, tatuagem é bonito, né? Dependendo da tatuagem, igual o nome da Júlia, essas coisas, é muito bonito. Mas na mesma hora que eu tenho a mentalidade de uma senhora de 95 anos, aí eu já acho feio, né? Eu já acho que não é que eu acho feio, eu acho que ficaria feio em mim. Então, na mesma hora que eu vou lá na frente, eu volto cá atrás, gente. Então, como eu falei, vontade é uma coisa que dá e passa, tá bom? Eu não tenho, não. Terceiro, pretende ter mais filhos?
Não, gente, não pretendo não. Não pretendo não, porque é assim, gente, é aquele meio termo, né? É, eu, eu falo que não mais, gente, por conta de que a Júlia, gente, ela só tem 3 anos, né? A Júlia acabou de fazer 3 anos e 2 meses. Então a Júlia é muito nova, né? Não seria justo eu dei um filho agora, tirar toda a atenção dela, sendo que ela já tá acostumada há 3 anos ter atenção só pra ela. Pelo menos eu penso assim, não seria justo pra mim, né? Porque eu acho que é coisa, né? Eu acho que é meio termo. Todo mundo fica assim, ah, não, que ela vai cobrar irmão, mas quando ela tiver mais grandinha, às vezes ela cobra o irmão. Ela tem um irmão dela, tá, gente? Ela já tem um irmão, meu esposo tem um filho do primeiro casamento. Então, não tem a mesma idade que ela, não regula a idade com ela, né? A idade dos dois é bem diferente. São 15 anos diferentes. 15? 16 anos, gente. Foi quase 16 anos diferente dos dois. Então não é justo eu dar um irmãozinho pra ela, mas fazer ela tirar toda a atenção dela, né? Às vezes, quando ela tiver um pouquinho mais velha, um pouquinho maior, tipo uns 8 anos mais ou menos, né? Eu não falo que nunca mais eu terei um filho, gente. Eu não falo assim, nunca mais vou ter um filho, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, gente. Não sei, minha mentalidade pode mudar daqui a 4 anos, daqui a 4, 5 anos. A minha mentalidade pode mudar muito, mas hoje em dia, com a Júlia muito novinha, não penso mais. Tem gente que fala assim pra arrumar agora, né? Que na hora que a criança, na hora que o bebezinho que arrumasse agora tivesse 3, a Júlia teria 6. Gente, mas sempre vai ser descompensado, né? Porque se eu arrumar um agora, eu teria que arrumar justamente quando a Júlia fosse pequenininha, né? Fosse recém-nascido, assim, tivesse 1 ano mais ou menos, eu teria que arrumar um para ser uma idade menor, né? Mas se eu fosse arrumar agora, gente, seria, mesmo assim seria muito compensado. Porque na hora que a criança tivesse 3, né? Com massa agora, a criança iria ter 3, a gente ia ter quase 7. Então, né? Não, já teria 7, né? Se for olhar. Já teria 7. Então, a brincadeira de uma criança de 3 anos não é a mesma de uma criança de 7, né? Então, eu acho que assim, né? Acho que tem pra vocês entenderem mais ou menos, né? Então, não é justo eu fazer agora, arrumar um filho agora, justamente agora que ela tá pequena, que ela precisa de mim, né, gente? Com a cara bem assim, não sei, né? Justamente agora que ela tá pequena, ela já acostumou com a atenção, já acostumou com tudo agora, tá? Então não é justo eu arrumar um filho agora. Eu não consigo, gente, dar conta de um eu não consigo, tá bom? Então eu não pretendo por agora, não pretendo mais não. Ela tá zanando, gente. Então por agora eu não pretendo arrumar, não. É uma coisa que eu falo que não vou falar que nunca mais eu pretendo ter um filho, né? Porque eu falo que nunca mais não existe, né? Não, nunca diga nunca, né? Então eu acho que a palavra nunca é muito tempo, né? Espera aí, tá? Então eu falo que nunca mais é muito tempo. Então eu não falo que nunca mais, mas por enquanto eu não pretendo não, tá, gente? Por enquanto eu não tenho essa mentalidade de arrumar outro filho igual eu não, né? Pode ser que daqui uns anos eu queira arrumar mais um, mas é daqui uns anos, tá, gente? A próxima pergunta, gente, é a seguinte: qual é a sua maior qualidade e qual é o seu maior defeito? Eu tenho tantos defeitos, gente, tantas qualidades também, nem sei, até um pouquinho hipócrita a gente falar que eu tenho tantas qualidades, tá? Mas é até difícil a gente falar da qualidade da gente também, né, gente? A gente ficar falando da qualidade da gente é até meio coisa, né? Mas qualidades e defeitos, né? Eu sou daquela bem quieta, gente. Eu acho que eu não sou uma qualidade, sou daquela bem quieta na minha. Não sou de ficar falando das coisas, né? E sou boa ouvinte, né? Eu sou daquela boa ouvinte. Então acho que isso é uma qualidade. Ser uma boa ouvinte, eu acho que é uma qualidade, tá bom? Não vou falar que eu sou daquela honesta, sincera, gente, que eu acho que até um pouquinho exagerado falar isso, né? Eu acho que isso não é uma qualidade, isso tem que ser da pessoa ser sincera, ser coisa, né? Então eu acho que eu sou. A minha maior qualidade é ser mais calada e ser uma boa ouvinte, tá? E o meu maior defeito, gente, é difícil, tá, gente? Meu maior defeito.
Gente, são tantos, mas alguém tem hora que não lembra, né? Qual que é o meu maior defeito? Sou um pouquinho chata o defeito, gente? Eu sou um pouquinho chata com as coisas, né? Então eu acho que eu sou um pouquinho chata com as coisas. É o bichinho, é o bichinho. Então eu acho que eu sou um pouquinho chata com as coisas. Eu acho que isso é um defeito com as coisas, né? Sou um pouquinho chata, né? Eu vou pegar, amor, tá bom? Então eu sou um pouquinho chata. Então minha maior qualidade, meu maior defeito são isso, tá, gente? Sua comida favorita? Também tem um monte, gente. Não tem, eu sou daquela lenta com comida, não. Muito pelo contrário, tá? Mas é difícil listar uma comida preferida, gente. Porque eu não tenho comida preferida, sabe? Eu como, igual eu falei, eu como de tudo. Mas eu sou mais da comida salgada, gente. Eu gosto de doce, né? Sou legal que eu gosto de docinhos, essas coisas. Mas eu sou mais da comida salgada. Então eu falo que comida salgada. São minhas comidas preferidas, comida salgada, tá? Porque eu tenho salpicão, que eu amo salpicão, lasanha, né? Feijão tropeiro, né? Essas coisas. Então é difícil listar uma só comida que seja preferida, tá? Então eu vou falar que as comidas salgadas são as minhas favoritas, tá bom? Gosto de doce, tá? Sou daquela que eu amo doce, mas prefiro mais salgado, tá, gente? Sexta pergunta. Tem vontade de morar na capital, na cidade grande? Eu moro no interior de Minas, né, gente? Eu não tenho vontade de ir pra capital, não. Assim, tenho vontade de ir pra ver, pra visitar essas coisas, pra andar, né? Pra viajar, tenho vontade de conhecer outros lugares, principalmente capitais, essas coisas. Mas pra morar não tenho vontade não, tá, gente, né? Só se caso for de urgência, essas coisas, aí sim é uma coisa que eu falaria que eu ia. Mas pra morar não, gente. Tô à vontade aqui, como diz, né? Tô bem aqui, então não tenho vontade não. Só se for uma coisa de necessidade, extrema necessidade eu mudar. Aí mudaria, tá, gente? Eu não rotei não, tá, gente? Esse é um soluço que eu dei aqui agora. Mas tenho vontade, sim, de ir conhecer, mas não pra morar, tá bom? Ó. Sétima pergunta, gente. Qual é o seu maior sonho? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, né? Que o meu maior sonho, gente, é ter minha casa. Aí muitas pessoas perguntam assim, como assim ter sua casa? Essa casa já não é sua, essas coisas. Essa casa aqui, gente, tá no nome do marido. Quem construiu foi o marido. Quando eu vim morar com ele, quando a gente casou, ele já tinha essa casa aqui. Então é dele, é o marido dele, ele construiu, foi com o esforço dele. Essa casa aqui é própria, tá, gente? Foi com o esforço dele, essas coisas. Quando eu falo que eu quero ter a minha casa, gente, é saber que foi com o meu esforço, tá no meu nome, ninguém pode me tomar, né? Tá ali no meu nome, essas coisas. Então eu tenho vontade de ter a minha casa, né? Ou fazer a casa, ou comprar uma casa já pronta, né? Mas eu tenho essa vontade, gente, de ter minha casinha, saber que foi eu que comprei com meu dinheiro, com meu esforço ali, né? Então essa casa aqui é do marido, né, gente? Por enquanto é nossa, né? Mas eu falo que é o mérito dele, porque foi ele que construiu, ele sabe quanto que ele passou as noites mal dormidas, para o trabalho que teve para construir, né? Então é dele, não foi uma coisa que a gente construiu juntos, tá? Então eu tenho vontade de ter a minha, falar que assim, eu comprei com meu esforço, com meu dinheiro, essas coisas, né? Então eu tenho vontade de ter minha casinha, tá bom? Oitava pergunta é a seguinte, essa pergunta, gente, todo mundo pergunta pra mim, tá? Qual a relação, qual a sua relação com a família do seu esposo e vice-versa, né? Qual é a relação do marido com minha família e eu com a família do marido, né? E graças a Deus, gente, é uma relação muito boa, né? Cada um se respeita, então é uma relação muito boa. Não mostro, né, minha família, tanto a família dele, porque ambos não gostam de aparecer. Primeiro que minha família, gente, mora em outra cidade, né? Aqui por pertinho também. Mas não vou ficar indo lá, ou quando eles vêm cá, vou ficar gravando, né? Porque é chato a gente ficar gravando essas coisas, mostrando a pessoa, se a pessoa não quer ser gravada, não quer ser mostrada. Então, não mostro por conta disso, tá? Então, não mostro por conta disso, mas a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, tanto eu com a família do meu marido, né? Com a relação com a família dele, tanto ele com a relação com a minha família. Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa, a gente respeita essas coisas, né? Então, graças a Deus, é uma relação muito boa, né?
Então é isso, né? Nona pergunta é o seguinte: você tem um vício? Eu tenho vários, gente, vários vícios, né? Graças a Deus, nenhum vício ruim, né? Mas é vício celular, vício do café, gente. Às vezes direto bebendo café e não vivo sem meu cafezinho, né, gente? Então eu tenho vício do café, eu tenho vício do celular, da internet, né, gente? Digamos assim, vício da TV, né? São vários vícios, né? Então, digamos assim, que são vários vícios. Graças a Deus, nenhum vício ruim, né? Tipo assim, bebida alcoólica, essas coisas, graças a Deus não tem. Né? Eu tomo minha cerveja, gente, final de semana, mas sem me controlar, graças a Deus. Portanto, eu fiquei uma época sem beber. Então, graças a Deus, eu sei me controlar, eu sei controlar a bebida. Então, não tem vício com isso, não, tá bom? Então, meus vícios são isso, gente. Vício de café, vício de celular, internet, essas coisas, tá bom? Não tenho outros vícios, não. Graças a Deus, outros vícios não tenho, não, tá? 10ª e última pergunta. Tem vontade de fazer cirurgias plásticas? Se sim, quais? Não, gente, eu não tenho vontade nenhuma de fazer cirurgias plásticas, até porque eu morro de medo de cirurgia, né? E eu, na minha vida, gente, eu já fiz 2 cirurgias, né? Que foi quando eu quebrei meu tornozelo, eu precisei fazer uma cirurgia no tornozelo, né? Por conta do quebrado. Eu tive que colocar uma placa, né? Eu tava falando, gente, eu tive que colocar parafuso, né? Uma placa no tornozelo, então quando tive que operar, tive que fazer isso. E quando eu fui ganhar ajuda, né, gente? Tive que fazer uma cirurgia também, né? Que foi a cesárea, então tive que fazer 2 cirurgias já na minha vida, né? E confesso, gente, eu não sei se já contei isso aqui no canal, mas quando eu fui operado do tornozelo, gente, eu danei chorar dentro da sala de cirurgia, vocês acreditam? O anestesista até ficou meio sem jeito comigo, porque na hora, bem na hora, gente, o anestesista ia aplicar anestesia em mim, eu danei chorar, gente, tinha ansiedade, medo ali. Portanto, ele perguntou por que eu tava chorando, eu falei com ele que eu tava chorando de medo, gente. Tinha ansiedade mesmo, né? Porque é medo, né? Eu tenho um morro de medo de cirurgia, gente. Então, todas as vezes que eu fiz, foi por necessidade, foi por conta de saúde. Se eu precisar de novo, eu faço por conta de saúde, mas não de cirurgia plástica, gente. Cirurgia plástica de colocar seio, fazer lipo, essas coisas, não tenho vantagem nenhuma de fazer, gente. E se um dia eu emagrecer, vai ser por conta própria, de fechar a boca, de fazer um regime, essas coisas, né? Mas fazer esses treinos de cirurgia plástica não tem vantagem nenhuma, tá, gente? Então, esses tempos eu tenho medo de agulha, né, gente? Morro de medo de agulha, essas coisas. Então, não tenho vontade nenhuma de fazer cirurgia plástica, gente. E é isso, gente. Respondidas as 10 perguntas, né? Igual eu falei com vocês no início do vídeo, se vocês tiverem mais algumas perguntinhas, deixa aqui nos comentários. Eu sempre vou estar respondendo para vocês, né? Sempre tô trazendo um videozinho assim diferente, né? Porque é bom trazer alguma coisa diferente aqui no canal, tá bom? Porque senão ver só vídeo de rotina, só vídeo durante de casa também é enjoativo, né? Mas é isso, gente. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar de novo meu Instagram aparecendo aí na tela. E também tá aqui no link da descrição. Vão lá e me sigam. Agradeço de coração a cada novo inscrito, a cada comentário, a cada curtida, a cada visualização. Sabe que vocês são muito importantes aqui pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.